Olá, eu sou Heleno França, você está no nosso quadro Isso é História e nós falaremos sobre os 100 maiores acontecimentos da história do cristianismo. Vem comigo, vamos ao vídeo. Um extraordinário tumulto se apoderou de toda a cidade. As pessoas corriam de um lado para o outro como loucas. Alguns, ao tentarem ajudar seus vizinhos, eram informados de que sua própria casa começava a queimar. Os que estavam no interior dos prédios precipitaram-se pelas ruas estreitas na esperança de poderem ficar protegidos do lado de fora, enquanto outros, ao contrário, queriam se refugiar dentro das casas. Crianças, mulheres, homens, velhos, todos gritavam ou gemiam. Não se podia ver ou escutar nada por causa da fumaça e dos gritos. Alguns ficavam parados, mudos e boquiabertos. Muitos dos que transportavam bens, os seus bens, ou os bens que haviam saqueado nas casas alheias, precipitavam-se uns contra os outros e ficavam soterrados sob o fardo que transportavam. As pessoas empurravam e eram empurradas, derrubavam os outros e eram derrubadas. Muitos eram esmagados, pisoteados. Assistia-se a tudo que produz numa grande catástrofe. E era impossível escapar, pois o que evitava um perigo caía imediatamente em outro e morria. Essas são palavras do historiador romano Dion Cassius acerca do grande incêndio de Roma. O ano é 64 da era cristã. Nero é o imperador e Roma é a capital do império, a cidade mais importante do império, provavelmente a mais populosa também naquela época. No dia 18 de julho de 64 tem início a um grande incêndio que destrói a cidade de Roma por quase completo. Dos 14 bairros existentes então, 10 foram afetados pelo fogo. 4 deles destruídos totalmente. Além disso, muitas vidas se perderam. Muitas pessoas morreram. Nós temos 3 fontes principais que narram este evento. Tácito, um historiador romano, que à época do incêndio tinha entre 7 e 8 anos de idade. A outra fonte mais antiga também que nós temos é de Suetônio, também um historiador romano, um pouco posterior, alguns anos à frente, não muito distante de Tácito, mas que também nos conta, nos narra acerca dessa história. E a terceira fonte é Dion Cassius, autor do texto que lemos inicialmente e que também nos conta e nos traz detalhes dessa grande tragédia. O interessante é que Suetônio e Dion Cassius, eles atribuem cabalmente a autoria do incêndio a Nero. Dizem que Nero autorizou os seus soldados a atearem fogo em Roma. Inclusive, eles afirmam que enquanto Roma ardia em chamas, enquanto pessoas morriam e tinham os seus bens e suas vidas devoradas por aquele grande incêndio, Nero estava em sua torre, em seu palácio, tocando harpa e cantando um poema composto por ele mesmo. E dizem os historiadores que ele faz isso, a motivação pela qual ele manda incendiar a cidade, que ele desejava reconstruí-la com uma nova arquitetura e também dar um novo nome à cidade em homenagem a si mesmo. O fato é que esses 2 historiadores dizem com todas as letras que Nero é o responsável pelo incêndio de Roma. Ele autoriza os seus soldados, inclusive há relatos de que soldados foram vistos ateando fogos em pontos distintos da cidade. Tácito, que não é simpático aos cristãos, também não era muito simpático ao imperador, mas ele é o único que não diz com todas as letras de que Nero seria o culpado, mas também não diz o contrário. Ele também não diz que Nero era inocente e não diz também que os cristãos eram os responsáveis. Pelo contrário, ele considera Nero como um tirano, ele considera Nero como um pervertido, e ele diz que Nero, na verdade, ele começa a encontrar um bode expiatório à medida que as acusações pesam sobre ele. Tanto o Senado quanto uma grande parte da população começa a acusar Nero de ser o responsável pelo incêndio por conta das muitas loucuras que ele havia praticado. O fato é que Nero entra para a história como sendo um dos imperadores mais sanguinários do Império Romano. Ele, que era o 5º da dinastia Júlio-Claudiana, acabou entrando para a história como sendo um pervertido, um perturbado e também um sanguinário. O que se sabe também é que após o incêndio tem início a primeira grande perseguição ao cristianismo na história
da teologia cristã, na história da igreja. E Nero é o responsável por isso. Embora a historiografia recente tenha uma tendência, pasmem, a inocentar Nero. Mas veja, aquela perseguição ela foi cruel aos cristãos. Muitos cristãos foram crucificados. Outros foram vestidos com peles frescas de animais e colocados no circo máximos para serem dilaceradas por cães selvagens, enquanto uma grande multidão aplaudia aquele espetáculo sangrento. Outros ainda, crucificados ao longo das estradas romanas, eles eram envolvidos por substâncias inflamáveis e eram então ateados fogos neles vivos. E eles serviam como tocha para iluminar aquelas estradas romanas. Nero foi um homem muito cruel para com o cristianismo. E como falei, a historiografia recente tende a inocentá-lo. E a base que eles se utilizam é Tácito, porque Tácito diz que Nero não estava em Roma quando do início do incêndio. Tácito diz que Nero estava em uma cidade cerca de 50 a 60 quilômetros de Roma. Mas o fato é que isso não torna Nero inocente. Ele poderia perfeitamente ter autorizado, ter ordenado o incêndio de se retirado, justamente para justificar ou para criar uma áurea de inocência em torno de si. Esses historiadores recentes, essa historiografia recente, que como falei, tende a inocentar Nero, há alguns inclusive mais radicais, que tendem a culpar os cristãos. E aí eles dizem que Nero não perseguiu os cristãos, que Nero apenas aplicou a justiça em decorrência de um crime cometido pelos cristãos. Usam inclusive o exemplo de Paulo para dizer que Nero não perseguiu os cristãos porque senão Paulo teria sido perseguido por Nero. Esses historiadores, inclusive eu coloquei um questionamento desse em um dos artigos que eu li, eles esquecem-se que Paulo esteve preso em Roma, sob o governo de Nero. Eles esquecem que Paulo foi decapitado durante o governo do imperador Nero. E a minha pergunta a esses historiadores é: qual foi o crime de Paulo? Qual foi o crime de Paulo? Paulo foi culpado por pregar o evangelho. A acusação que pesava sobre Paulo é que ele anunciava um outro rei, Jesus. E ele é decapitado porque a decapitação era considerada como uma morte honrosa e era reservada a cidadãos romanos. Aqueles que não eram romanos, eles não desfrutavam desse privilégio. Exemplo disso, Pedro, que também foi martirizado sob o domínio de Nero. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, essa tentativa de divinização, de inocentar o imperador Nero e culpar, principalmente de culpar os cristãos, é uma tentativa absurda, sem nenhum fundo histórico, sem nenhuma comprovação histórica ou científica. Nero foi sim o grande perseguidor do cristianismo. Bom, não se pode, evidentemente, determinar a culpa de Nero. Não se pode comprovar isso hoje. O que se pode é fazer uma análise da sua biografia e tentar chegar a uma conclusão. É isso que nós pretendemos fazer isso de maneira muito breve agora. Nero nasce em 15 de dezembro de 37, com o nome de Lúcio Dominício Enobarbo. Isso mesmo, Enobarbo. Eu que pensei que a Helena fosse feia. Nero ele fica órfão com 3 anos de idade e ele é adotado pelo então imperador Cláudio, que casa-se com a sua mãe, que por sua vez era sobrinha do imperador, Agripina, a jovem. No ano de 54, Cláudio morre, segundo historiadores, assassinado pela própria Agripina. Nero, então, que havia sido declarado maior de idade aos 14 anos, quando Cláudio morre, em 54, ele tem 17. Torna-se imperador, então, aos 17 anos de idade. Tem um início de governo relativamente equilibrado. Os historiadores dizem que isso por conta do seu orientador e também da sua mãe, da supervisão de sua mãe. O fato é que, dali a algum tempo, Nero começa a ter uma vida totalmente devassa e imoral. Tanto que, mais à frente, ele arquiteta a morte da própria mãe, porque acreditava que a mãe dele estava sendo cúmplice em um plano, em uma tentativa de destroná-lo, de tirá-lo do trono. Então ele manda matar a sua própria mãe. Havia rumores, inclusive, de que ele tinha um relacionamento incestuoso com a sua própria mãe.
Ele, que era casado com a sua meia-irmã, também manda matá-la mais à frente. Pois quando o seu irmão, porque Cláudio tinha um filho chamado Britânico, e Britânico, quando está prestes a completar 14 anos, que foi a idade em que Nero foi declarado como maior de idade, ele então entende que Britânico é uma ameaça ao seu trono. E na véspera de Britânico fazer os 14 anos de idade, Nero então manda matá-lo também. Ele manda castrar um de seus escravos e casa-se com ele. Como nós podemos observar, não há nada que deponha em favor da inocência de Nero. Pelo contrário, todas as evidências históricas, todos os relatos históricos, todas as biografias consultadas apontam para um perfil extremamente complexo e extremamente complicado, extremamente violento. Então Nero, de fato, é o culpado pelo incêndio de Roma, e não os cristãos, como alguns historiadores tendem a fazer em nossos dias. Então, se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, curta e acione o sininho para que você seja notificado do nosso próximo material a ser compartilhado aqui neste canal, ok? Um abraço e até a próxima!